Bom dia, turma, tudo bom com vocês? Bem, na nossa aula de hoje vamos iniciar aí mais um novo conteúdo. Semana passada foi uma semana de avaliações e nessa semana nós vamos iniciar um novo assunto, um novo caderno. Bom, esse assunto ele é localizado no caderno 3, capítulo 1, e tem um tema, Conhecendo as Plantas. O título desse Conhecendo as Plantas ele é abordado no capítulo através desse poema, que é conhecido como Lição de Biologia. E diz o seguinte: Eu plantei um pé de amor no fundo da minha vida. Uma semente foi brotando. Primeiro criou raiz. Da raiz nasceu o broto. Do broto nasceu o caule. Do caule nasceu o galho. Do galho nasceu a folha. Da folha nasceu a flor. Da flor nasceu o fruto, e do fruto que era verde, depressa ficou maduro. Bom, turma, nesse poema ele vai estar de uma forma bem lúdica, bem divertida, ele vai estar explicando as partes de uma planta, como essa planta ela se desenvolve, ou seja, para ela nascer, ela tem que ser cuidada, ela tem que ter, o solo tem que ser adequado, ela tem que ter água para poder se desenvolver. E no poema ele vai passando assim de alguns estágios. O primeiro estágio diz o seguinte: primeiro é necessário a semente deixar de existir, ou seja, a semente ela tem que começar a brotar, a germinar. Depois ela cria raiz. Essa raiz ela vai virar um brotinho e esse broto ele vai depois crescer, se desenvolver e até formar um caule. Vocês conseguiram visualizar todas essas etapas quando nós fizemos aquele experimento? Vocês fizeram em casa? O experimento de germinação do feijão? Acredito que quem fez se lembra e conseguiu visualizar cada uma dessas etapas. Depois do caule, esse caule, depois de ele se desenvolver, ele vai começar a ganhar ramos, que vão dar origem depois aos galhos. Nos próprios galhos vão desenvolver a parte de folhagem, aquele verde, que geralmente algumas plantas vão ter essa coloração verde, outras vão ter uma coloração mais amarelada e outras vão ter uma coloração roxa. Vocês também estudaram nos assuntos anteriores que o que dá essa característica verde à planta é uma substância que é conhecida como clorofila. E agora analisando a imagem, o que nós temos? Toda uma interação. Nós temos aí na imagem, temos diversas plantas, flores, um ambiente bem aberto, bonito. Nós vamos ter pássaros, borboletas e também vamos ter alguns insetos, que são as abelhas. E por que é importante toda essa interação? As plantas, para elas conseguirem se reproduzir, elas vão precisar da ajuda desses animais, dos pássaros, dos insetos. Esses insetos eles vão se alimentar do néctar dessas flores e vão acabar levando um pouco do pólen até uma outra flor e essa flor vai acabar aí depois produzindo os frutos que vai carregar as sementes aí para gerar uma nova planta. No decorrer desse assunto, nós vamos aprofundar um pouco mais sobre esse conhecimento sobre as plantas. Vocês já tiveram nos capítulos anteriores várias aulas sobre plantas. Nós tivemos o experimento da clorofila, germinação do feijão. Nós estudamos algumas plantas que têm uso medicinal. E para vocês vai ficar esse para iniciar com essas duas perguntas.
Você já observou o desenvolvimento de uma planta desde a semente? Você conhece todas as partes de uma planta citadas no poema? Quais partes são essas? Raiz, caule, galhos, flor, fruto e folha. Bom, pessoal, esse foi o tema da nossa aula e até a próxima.